nossa palavra é: esteja preparado. Tá bom? Esteja preparado. A gente fala muito de preparação, né? A Bíblia fala da gente se preparar. E aí eu queria que você imaginasse, então, o que vai ser essa palavra hoje? Né? Porque o que você acha que é? Pergunta para o irmão, o que você acha que é hoje, irmão? Esteja preparado. Fala assim: esteja preparado, hein? E aí, você vai falar do quê? O que você acha? Quem dá o chute aí? Vai falar do quê? Hã? Da volta de Cristo. Da volta de Cristo. Não esteja preparado, né? Para a volta do Senhor. Bom, para que mais que ele tem que estar preparado, segundo a Bíblia? Para receber as bênçãos. Oi? Para receber as bênçãos. Está preparado para receber as bênçãos. Não propósito. Está preparado para o propósito. Então vamos ver o que vai ser. Tá bom? Nós ainda vamos continuar aqui meditando sobre a mesa. A gente tem falado sobre a mesa, né? Nesse tempo. E a gente pode concluir que a mesa, o que é a mesa que a gente tem falado? A mesa, ela não é um móvel. Um móvel é um símbolo para aquilo que a gente faz na mesa. E a mesa é um lugar da gente ter relacionamento. Tá certo? A mesa é um lugar da gente ter relacionamento. E relacionamentos não nascem prontos. Se a gente quiser ter relacionamento, a gente precisa de buscar relacionamento. A gente precisa de investir em relacionamento. Então, relacionamento bom não nasce pronto. A gente tem que construir isso. Então, eu construo relacionamentos, você constrói relacionamentos, e isso é o que significa a mesa. A mesa é um lugar para a gente construir relacionamentos. E a base para a gente construir essas relações é a comunicação. Tá bom? Comunicação é a base para a gente conseguir construir. Não dá para a gente construir nada de relacionamento sem a gente se comunicar. A irmã que estava falando lá do sertão. Você nunca vai saber o que é missões enquanto você não se comunicar com as pessoas de lá. E eu não estou falando de WhatsApp, eu não estou falando de outra coisa que não, estou falando de ao vivo e a cores. A gente só pode saber, você só vai saber se você for lá. Você só sabe se você sentir na pele. Então a base para a gente construir essas relações é a comunicação. Tá certo? Aí os irmãos ficam tudo quietos. Não sei, João Profeta. Ele fala, dos prazeres que militam na vossa carne. É da sua carne. Problemas que a gente tem, essas dificuldades que a gente tem de relacionamento, vêm da nossa carne. São as contendas, são as guerras, as divisões. Isso é tudo da carne. E coloquei esse texto aqui para você entender o que está acontecendo na igreja. Que a gente não tirou essa guerra, esse conflito que está acontecendo entre os irmãos de lugar nenhum. Eu peguei lá um livro de história. Não, você pega da própria Bíblia. A própria Bíblia está mostrando. E é por causa desse conflito então que o Tiago ele aconselha os irmãos. E esse conselho do Tiago para a prática cristã, para a prática cristã, então ser cristão é praticar o cristianismo. Ele mostra então 3 práticas. E isso daqui hoje pode ajudar, como ajudou os irmãos naquele dia, pode ajudar a gente nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos com Deus, nos nossos relacionamentos eclesiásticos, que é a eclésia, que é a igreja, nosso relacionamento como igreja, no nosso relacionamento com a nossa família. Tudo isso aqui você pode colocar em prática. Na sua família,
no seu casamento. A questão então para nós hoje, qual que é? Para qual delas você está pronto? Você está pronto para falar? Você está pronto para ouvir? Ou você está pronto para se irar? Para qual delas que a gente está pronto? E por que a gente está pronto para isso? Pergunta para o irmão, você está pronto para quê, irmão? Se o zoião dele já estiver vermelho assim, ó, você já sabe já para que ele está pronto, né? Se estiver tremendo aqui assim, ó, o cantinho da boca, você já sabe para que ele está pronto. Então eu quero falar, a primeira coisa que eu quero ministrar para você é sobre falar. Então eu não vou subir a sequência que o Tiago está dizendo. Ele disse pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É isso que ele fala. Eu vou começar pelo falar. Pelo falar, porque eu acho que a gente gosta de falar. Né? Porque quem que não gosta de ser ouvido? Tem gente que paga para ser ouvido. Ele vai no psicólogo, ele paga lá e fala, não, quero ser ouvido. Lá em casa ninguém ouve eu, vai ouvir lá, pelo menos estou pagando. Né? Você vê uma coisa difícil, né? Desembolsar dinheiro para isso, uma pessoa ouvir você, eu não estou. Os psicólogos podem se converter, podem vir para a igreja, fica tranquilo quem estiver assistindo aqui. Mas as pessoas elas pagam para ser ouvidas. Por quê? Porque falar é bom. Falar tira as coisas de dentro da gente, né? Tem gente que fala assim, você tem que não só falar, você tem que gritar, bota a cara no travesseiro, dá uns gritos, né? Agora, o Tiago está dizendo o quê? Seja tardio para falar. Vai mais devagar. Ele está falando com os irmãos lá da igreja. Ele está falando aqui para a gente hoje. Fala menos. Vocês estão falando demais. E isso está trazendo confusão. Já ouviu aquele ditado, quem fala muito dá bom dia ao cavalo? O que a gente precisa de fazer então? Porque fala é um negócio importante para a comunicação. Se você não falar, como que as pessoas vão saber? Porque você pode sair daqui pensando assim, poxa, aquele pastor falou que eu tenho que falar menos. Aí você fica quieto, não fala mais. Mas não é isso. O que o Tiago está querendo ensinar para a gente? Pensa para falar, irmão. Porque tem gente que às vezes tem vontade de falar o que não deve e fala o que não deve. É ou não é? É ou não é, irmão? Tem gente que não pensa, ele só fala. Pá, solta. Não pensa, peraí, se eu falar isso aqui, pode gerar isso aqui, pode acontecer isso aqui. Então, peraí, eu preciso falar isso aqui. Mas como que eu vou falar isso aqui? Porque a forma que eu falar, a pessoa pode entender totalmente errado. Outro dia aqui na igreja aqui, uma irmã chegou e chegou em mim assim e falou, pastor, fala com meu marido isso. Eu fiquei olhando assim para a cara dela assim. Falei, velho, você já está falando tudo? O cara está do outro lado. Aqui, ó. Falei assim, irmã, você já está falando tudo, velho. Você quer falar para mim o que eu vou falar para ele? Eu não posso falar o que você quer que eu fale para ele. Eu tenho que falar o que eu acho que eu tenho que falar para ele. Né? Aí eu falei para a irmã assim, eu falei, irmã, esse seu marido te ama. Não ama nada. Você viu? Eu comuniquei para ela e eu falei para ela, ele te ama. Ela disse o quê? Não ama nada. Eu falei, meu Deus, isso antes de começar o culto, ainda bem que não podia pregar. Né? O
Por isso que eu sou igual a você, assim, eu sou muito místico, eu gosto de pregar assim, sem estar sabendo de nada, porque daí. Bom, pensando de falar. Você imagina como ficou o coração daquele irmão quando essa irmã disse isso. Mas como também está o coração dela, porque alguma coisa que ele está comunicando para ela. Você entende que eles não estão construindo uma coisa boa. Não estão construindo uma coisa boa. Porque eles estão plantando morte. Então, fala para o irmão, pensa antes de falar, irmão. Fala, não fala o que dá vontade de falar, não. Pensa antes de falar. O Salmo 19, versículo 14, ele dá uma ideia boa para a gente do que a gente tem que falar. Tá bom? Olha aí, aprende o que você tem que falar no Salmo 19. Fala Salmo 19, versículo 14. Olha o que o salmista fala, olha. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, pensar. Tá bom? Ó, meditar é pensar, tá? As palavras dos meus lábios e o meditar, o pensar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Você acha que Deus se agradou daquelas palavras que estavam saindo da boca daqueles irmãos? Não. Então, se a gente quiser viver o cristianismo, tem que pensar, peraí, eu vou falar. Só que na hora que eu estou falando aqui, olha só, fala para o irmão, não é só na igreja que você está na presença de Deus, não. Fala quando você está na rua, você está na presença de Deus. Quando você está na escola, você está na presença de Deus. Quando você está na faculdade, você está na presença de Deus. Em todo lugar você está na presença de Deus. Porque não tem como você fugir da presença dele. O salmista já tentou e não deu certo. Ele falou, para onde eu irei, Senhor? Eu fiz lá no céu a minha cama, o Senhor foi lá. Eu subi ao céu e o Senhor estava lá, então para todo canto o Senhor está. Não tem como a gente fugir de Deus. Então quando você fala, você está na presença de Deus. E o que você tem que falar na presença de Deus? Tem que ser coisa boa. Fala para o irmão, fala palavras de vida. Sejam palavras agradáveis. Você quer saber então o que é o viver o cristianismo? Quando você estiver conversando com alguém, você sair dali e você fala, poxa, será que eu falei palavras agradáveis ao Senhor? Não estava conversando com aquela pessoa? Entendeu? Será que você estava falando palavras agradáveis? Se eu estou falando palavras agradáveis ao Senhor, então eu estou vivendo o Salmo 19, versículo 14. Se eu não estou falando palavras agradáveis, então eu não estou sendo cristão. Eu não estou vivendo o cristianismo. Cristão eu sou, mas eu não estou vivendo o cristianismo. Como o Alex falou, você tem que ser para você viver. Vamos lá. Outra coisa importante no falar, irmãos: não dê resposta antes de entender o que a pessoa disse. Fala para o irmão, não responda enquanto você não entender. Porque, irmãos, fala a verdade, um monte de gente responde sem entender, né? Um monte de gente responde sem entender, às vezes até porque não quer conflito, entendeu? Quer paz. Aí ele não entendeu, mas mesmo assim ele responde. Né? De repente a esposa fala, não esquece de colocar o cachorro para fora. Aí o homem fala assim, amém, benzinho, beleza. Aí ele pega o saco de lixo, leva, coloca lá na lixeira lá fora. Mas eu não falei para você tirar o cachorro para fora? Ah, era um cachorro. Agora não entendeu. Mas tinha outras coisas que era para tirar para fora. Ele só entendeu, tira para fora. Né? Então não houve entendimento. Ele respondeu sem entender. Olha, está escrito lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 13.
Eu vou ler na NVI esse versículo aqui, tá? Está dizendo assim, olha, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Por isso que a gente não pode se meter nas conversas, né? E eu já dei uns fora já. Eu já dei bastante fora na minha vida. De entrar na conversa sem saber o que está sendo falado. Sem saber o que está sendo falado. E aí é só mudar, né? Quem responde antes de ouvir, fala para o irmão, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então a gente está vendo aí o quê? Que o falar que o Tiago está dizendo não é que você não deve falar. Você tem que falar, mas pensa antes de falar. Entende antes de você falar, para você responder. Agora tem mais uma coisa importante aqui. Às vezes a gente critica demais e elogia pouco. Você é do tipo que critica demais e elogia pouco? Esse é um problema. Muita crítica e pouco elogio. Está vindo de aprender, irmãos, que tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3 fala para a gente. Tem tempo para a gente falar, tem tempo para a gente ficar quieto, tem tempo para tudo. Tem tempo para a gente plantar, tem tempo para a gente colher. A gente tem que então aprender a falar certo, na hora certa, no lugar certo, de forma certa. Você não pode responder tudo que as pessoas falam ali, ó, na lata. Quem fala na lata, responde na lata, ele está pronto para quê? Para falar. Mas a Bíblia fala, seja tardio para falar. Espera, pensa. Essa é a hora certa de você falar. É o lugar certo. A pessoa está toda nervosa. Aí você pega e você falou com a palavra em cima. Pá! O que você fez? Tem um texto na Bíblia, não lembro agora. Eu lembro dele no Casados para Sempre, né? De uma aula do Casados para Sempre, fala desse texto. Tem um texto bíblico, né? Então eu não sou a Bíblia ambulante, mas eu lembro algumas coisas. E aí ele fala que é como se você cutucasse um cachorro bravo. Você vai ser mordido. Mexer com um bicho que... Então cuidado. Aprende para falar certo. Fala assim, fala certo, na hora certa, no lugar certo, da forma certa. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim para a gente, olha, porque todos tropeçamos em muitas coisas. O Tiago está falando dele mesmo. Ele está falando, gente, eu tropeço em muitas coisas, igual vocês. Todo mundo tropeça, ele falou. Não tem ninguém que não tropeça em alguma coisa. Por isso que a gente tem que parar de ficar julgando os outros. Entendeu? Ninguém que não tropeça. Se alguém não tropeça no falar, opa, peraí, agora está falando de uma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo. Cuidado com falar muito e ouvir pouco. A gente às vezes fala demais e ouve pouco, né? A gente tem que aprender então, tropeçar, não deixar tropeçar em palavras. Quanta coisa você falou, você fala assim, puxa, não deveria ter falado aqui. Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. Ó, os outros não, teve gente que não levantou a mão, por quê? É perfeito. Não tropeça no falar. Não tropeça. Para vocês eu nem vou fazer apelo no final. Depois eu quero que vocês orem por mim. Quem não levantou a mão, quer depois você ora por mim. Vou ficar de joelho na frente, esperando você vir aqui. Todo mundo que passar, não tropeça. Né? Agora outra coisa.
A gente falou do falar. A Bíblia fala que você tem que ser tardio no falar. A Bíblia também fala que tem que ser tardio para quê? Para se irar. E você vê que o negócio ele vai crescendo. Primeiro a pessoa fala e aí depois vem a ira. O problema da ira, qual que é o problema da ira, irmãos? É que tudo que a gente vai falar irado passa pelo filtro das emoções. Entendeu? É igual eu estava falando, a irmã falou aquilo lá para mim, por quê? Era o filtro das emoções. Passou no filtro das emoções. Seu marido te ama. Ama nada. Falei, pronto. Agora eu olhei pro cara assim e falei, vamos correr. Vamos correr, irmão. Já fui dando ré, né? Geralmente, então, tudo que a gente ouve e a gente vai falar, a gente passa pelo estado emocional. Tiago então ele fala assim, olha, no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, ele fala o quê? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando você fica irado, meu irmão, não opera a justiça de Deus. Às vezes as pessoas falam, não, mas é o meu lado profético. Pois é, o Espírito é sujeito ao profeta. A gente tem que tomar cuidado com essa coisa também. Que a gente pensa que esse lado, né, emocional nosso é o lado profético. Tem um cara aqui que vai falar aqui que ele é profético. Vamos lá, vou dar uns textos aqui para você. Olha, Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Olha o que ele fala da ira. Não te apresses em irar-te. O Tiago falou o quê? Seja tardio para irar, né? Ele não fala que a pessoa vai ficar irada. Fala, mas ó, luta para você não se irar. Luta para você não se irar. Porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. E a gente não pode ser insensato. Como cristão, a gente não pode ser insensato. Nós temos que ser sensatos. Temos que ter sensatez. E aí que entra o pensar de falar, o controlar antes de você falar. Porque às vezes você já passou do ponto e você já entrou na ira. Aí o Efésios 4, versículo 26 e 27 diz assim para a gente, olha, irai-vos. Ó, que isso, irmão? Para, né? O Paulo já fala assim, o Tiago fala para ser tardio, para se irar, o Paulo já vem e fala assim, irai-vos. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque se a gente deixar a ira tomar conta, nós vamos dar lugar para o diabo. Que é o que o Tiago falou. Que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, segundo alguns estudiosos, quem escreveu aqui o Paulo foi quem escreveu o Efésios foi Paulo, né? Segundo então alguns estudiosos, tudo nos leva a crer que Paulo fosse predominante colérico. É isso mesmo? Está ali a Giovana, a pastora Giovana é estudiosa do comportamento humano. E ela disse que, segundo os estudos, realmente o cara era colérico. O apóstolo Paulo era colérico. Então, ele teria muita facilidade, quem tem essa coisa do colérico, tem muita facilidade de ficar irado. Entendeu? E é um problema ficar irado. Dá problema no coração. Pode dar um troço, um trelelê aqui, ó, na cabeça.
A pessoa tem um derrame. Consta isso aí também? Consta isso também ou não? Então. Isso daqui eu não estudei, eu estou falando da sabedoria que eu conquistei durante os meus anos de vida. Então, olha só. Esse apóstolo Paulo, o que ele recomenda? Ele fala, de vez em quando eu fico irado, mas eu me controlo. Por quê? Eu não posso deixar dormir com ira e acordar com ira, porque senão eu vou dar lugar para o diabo. Quem já teve vontade de sair com um revólver e matar alguém? Olha, irmão, se não quiser olhar para trás para ver quem quer os matadores. Tá bom? Para você depois sair. Pode ir vir com o colete a prova de bala para fazer piloto. Ai, manda a ação lá, pode vir com o colete a prova de bala aqui. Tá bom? Facilidade. Paulo tinha facilidade em se inflamar. E ele mesmo recomenda um cuidado especial quando você tomar com ira. Cuidado. Se a ira aparecer, não pegue. Então a ira em si não é pecado. Mas você dar lugar para ela pode se tornar pecado. E aí você vai se tornar uma pessoa insensata. Vamos ver o que o próprio Jesus fala sobre a ira. Vamos lá em Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, sem motivo, tem gente que se ira sem motivo. Por que se ira sem motivo? Não entendeu quando falou, fechou. Não entendeu quando falou e já se arma todo. Entendeu? Porque ele pensou que o outro falou uma coisa, o outro falou outra. Não compreendeu. Todo aquele que sem motivo, olha o que Jesus está falando, fala para o irmão, Jesus está falando, irmão. Alguém aqui já ficou irado sem motivo? Sabe aquelas brigas bobas que acontece lá na sua casa? E às vezes você fica irado, sem motivo. Vamos ver o que acontece. Jesus disse assim, olha, estará sujeito a julgamento. Não vou pregar sobre esse versículo hoje, mas a gente pode entrar nesses negócios aqui. A quem proferir um insulto, alguns acham que é xingar. Alguns teólogos acham que isso aqui é xingar. Pode ser também sinônimo de xingamento. Insultar a pessoa. Mas quando você pega a tradução, ele vai falar, se você falar que o cara é cabeça louca, cabeça vazia, aí ele fala, olha, quem proferir um insulto, esse irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Primeiro julgamento dos outros, depois julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a inferno de fogo. Meu Deus do céu. É perigoso irar, não é, irmão? É perigoso. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado. E aqui está falando de irar sem motivo. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos dando muito lugar, estamos acumulando muita coisa na nossa vida, e a gente começa a ficar irado sem motivo. Vamos lá. Aí os versos, a gente leu o capítulo 5, versículo 22. O versículo 23, põe o versículo 23, depois 24. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta,
Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faça a tua oferta. Então você viu que tem que ofertar, né? Não adianta você querer fugir dessa, né, irmão? Fala para o irmão, não vai ter jeito não. Mas vai ter que ofertar. Então, não adianta você procurar na Bíblia um jeito de mudar o dízimo da oferta. Você pode até dar um jeito, fazer a Bíblia encaixar do seu jeitinho. Mas uma coisa que a gente tem que aprender é que nós não podemos procurar uma igreja que a gente se adapte a ela. A gente tem que procurar uma igreja que esteja de acordo com a palavra de Deus. Né? Se você não quer mudar de cidade, já sabe disso. Bom, versículo 23 e 24. Aqui mostra para a gente, é uma constatação de que o irmão se sente ofendido. Então, se o irmão se sente ofendido, a maior oferta que você foi irado, irou sem motivo. O irmão ficou chateado, ou irou às vezes até com motivo, mas mesmo assim, não pode deixar a ira continuar. O que a pessoa tem que fazer? Ir se acertar com o irmão. E Jesus coloca aqui a oferta. Por quê? Porque quando você se conserta com o irmão, você está dando uma oferta maior ainda para Deus. Você vê como Deus, Ele quer que a gente seja juntos. Fala para o irmão, fica junto comigo, irmão. Deus quer a gente junto. Entendeu? Eu não quero mais saber desse irmão aqui, ó. Vou mudar de célula, porque eu não gosto mais de olhar para a cara dele. Vou vir no outro culto. Tem 2 cultos? Vou vir no culto que ele não vem. Pois é, irmão. Só tem uma notícia para você: o céu vai ser um só. Já pensou se você chegar no céu lá e você falar assim: o que? Você está aqui? Vai ficar aí fora daqui. É o céu que eu vim para cá. Pois é. Você conhece a história da mulher que brigava com o marido, e aí um dia se separaram, a mulher ficou muito brava com o homem, e ela morreu e foi para o céu. Chegou lá na entrada do céu, aí o anjo chegou e falou assim para ela: qual que é a senha? Não, o anjo não era o Pedro que estava na entrada, era o Pedro. Aí o Pedro chegou e falou: minha irmã, é o seguinte, estão me chamando ali. Jesus está me chamando. O Gabriel, nós vamos ter uma reunião agora, tem que sair aqui da portaria. Será que dá para você ficar aqui? Só um pouquinho. Aí, como que eu faço quando o pessoal chegar aqui? Só você deixar o pessoal entrar. Nós vamos dizer se é, porque eles vão poder entrar. Aí, Pedro já foi para dentro lá, né, para as nuvens. Aí de repente chega. Quem chega? O cara foi atropelar lá embaixo e morreu. Veio o marido dela. Quando chegou assim, que ele olhou, ele já envermelhou. Falou: pronto, e agora? Ela falou: opa, calma lá. Mas não posso só entrar, falar lá para mim lá na tela, lá que ela só vinha entrar. Falou: não, tem que falar assim. E qual que é a senha? Você tem que soletrar. Aí, qual que é a senha? Arnold Schwarzenegger. Aí o cara já... o irmão já ficou preocupado. Pode ficar tranquilo, não vai ser essa senha não. Fica tranquilo, ó, tem um irmão aí que é novo aqui na igreja. Já... O que, pastor? Nossa, vou ter que estudar muito para poder fazer esse negócio aí. É complicado. Entendeu? Então, às vezes, vamos lá, vamos voltar aqui para a palavra, nós temos muita risada. Então, aqui o Jesus está falando assim: olha, o cara se sentiu ofendido. O que você faz? Vai e se conserta com ele. Essa vai ser a sua oferta. Antes de você dar a sua oferta, você tem que fazer essa oferta para Deus. Então, Deus quer que você se conserte com o seu irmão. Amém? Fala: Deus quer que eu me conserte com meu irmão. Por isso que eu falei do irmão que foi barrado lá na portaria do céu, né? Agora,
Das 3 ferramentas da comunicação, quais são as 3 ferramentas da comunicação mesmo? Falar, ouvir e compreender. Qual delas que é mais importante? Fala assim, eu não estou entendendo vocês. Estou compreendendo. Porque cada um pensa uma coisa, por isso que a gente tem que seguir a Bíblia. Porque às vezes as pessoas pensam, não, eu penso assim. Não importa como você pensa, tem que ver o que a Bíblia diz. Os irmãos lá, quando o Tiago pegava alguma coisa que não estava muito de acordo, eles já ficavam, peraí. E às vezes a gente, né, começa a querer colocar o nosso conceito na Bíblia. O Tiago, ele sabe o que ele estava falando. E ele mesmo é um cara que fala, eu sou o cara errado, eu erro às vezes. Muitas vezes ele fala, né? Mas ele sabia quando estava certo. Das 3 ferramentas, então, falar, ouvir e compreender, qual delas é a mais importante para você? Tá certo. Mas eu acho que a mais importante não é ouvir, não. É compreender. Porque você pode, às vezes, ter escutado alguma coisa, mas você não entendeu o que você escutou. E a gente tem que estar pronto, então, para a gente ouvir. Então, das 3 ferramentas da comunicação, compreender é o mais importante. Só que o Tiago não fala da palavra compreender. Então você está certo. Você falou que o mais importante que o Tiago falou é ouvir. Porque se você não ouvir, você não vai compreender. A gente precisa de ouvir. E aí, às vezes, a gente está pronto para falar, eu vou falar agora de ouvir, então. A gente está pronto para se irar. Você viu que tem uns irmãos aqui que sai correndo com a arma atrás do outro, né? Pronto para se irar, tardio para ouvir. A gente, às vezes, é tardio para ouvir. A gente tem dificuldade de ouvir as pessoas. Quem, quando está ouvindo, interrompe os outros? Ou o irmão levantou as 2 mãos. Né? Você está falando um negócio aqui, aí o outro já entra. Ou o outro está falando e você pega e entra. Como que é assim lá na casa de vocês? Sim ou não? Você treinar. Fala para o irmão, você precisa treinar, irmão. Fala, você quer ser crente? Tem que treinar para ouvir. Porque se a gente não ouvir, a gente não vai compreender. Se a gente não compreender, nós vamos tomar decisões erradas. Vamos falar coisas erradas. Precisamos aprender a ouvir. Como que a gente aprende a ouvir? Vamos lá, então, rapidinho. Desarme-se. Porque às vezes você ouve já com seu coração contaminado. Né? As emoções à flor da pele. E aí você ouve. O que você tem que fazer então para aprender a ouvir? Desarme-se. Fala para o irmão, desarme, irmão. Segundo, dê atenção ao que o outro está falando. Tem gente que é assim, né? Está falando com o outro e o outro está assim, ó. Então, não estou entendendo o que você está falando. Coloca o saco de lixo na rua. A gente tem que aprender a desligar o celular na hora que está conversando. Né? Quer dar atenção para a pessoa? Olha nos olhos dela quando ela estiver falando com você. Olha nos olhos. Não interrompa a pessoa quando ela estiver falando. Deixa ela falar. Às vezes ela está falando a coisa mais absurda do mundo. Só que existe alguma coisa ali que ela precisa falar. Deixa ela falar. Deixa ela falar. E respeita o sentimento. Tem gente que vai falar coisa que não tem nada a ver, vai chorar. E aí você vai fazer o quê? Você vai dar risada, choro? Para terminar, quem aprende a ouvir está mais preocupado em compreender do que em responder.
Então, por isso, se eu fosse te dar olha, esteja pronto para ouvir, demora um pouco para responder, pensa para responder. Se eu fosse traduzir o texto da Bíblia, pensa, raciocina, e não fica nervoso não, porque senão você vai dar lugar para o diabo. Porque se você der lugar para o diabo, a justiça de Deus vai estar operando, e você vai fazer o que não deve. Por isso, despojai-vos de tudo. Versículo 22, Tiago 1, 22. Acho que é 19, não, 21. Não, 22. Despojai-vos. O que é despojar? É você mesmo, é você que vai tirar isso. De toda impureza, de toda imundícia. Despoja de tudo isso. E acolhe com mansidão. Mansidão é o contrário de ira. Acolhe com mansidão a palavra. Não acolhe com ira, não. Acolhe a palavra com mansidão. Porque daí você vai ser salvo. Deus vai te salvar completamente. Quem não sabe ouvir, então, jamais vai saber se comunicar. Então sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para ensinar. Quantos entenderam essa palavra? Dá glória a Deus? Glória a Deus, amém. Vou ficar feliz então. Agora eu pergunto para você, dessas coisas, entre falar, ouvir e compreender, então tem a comunicação que eu falei para vocês, e tem a comunicação que o Tiago mostrou para a gente. Mostrei para vocês duas coisas aqui. A primeira, falar, ouvir e compreender. Onde você precisa melhorar? Não precisa responder. Nós vamos orar agora. E você vai falar com quem tem que te ouvir agora. Deus vai te ouvir quando você falar com Ele. E você vai dizer para Ele onde você tem que melhorar. Você vai pedir para Ele te ajudar. E o que você pode fazer? Pergunta para Deus: Deus, o que eu posso fazer para melhorar isso? Talvez durante a pregação você já ouviu. O que você tem que fazer para melhorar essa arte, da comunicação? E eu vou dar uma tarefa para você já durante a semana. Qual que é a tarefa durante a semana? Se reúne, treina a se comunicar, senta à mesa, come, conversa, come de novo, conversa, come de novo, conversa. Não, conversa, come de novo, entendeu? Nós vamos ficar gordão para a próxima semana. Então tem que voltar assim, esbelto, tá? Semana que vem eu quero ver as ovelhas chegando aí, tudo, tudo comunicando, hein? Tudo comunicando. Você vê como que as ovelhas conseguem se comunicar fazendo aquele som, não é verdade? Tem que saber falar. Vamos fechar os nossos olhos então? E vamos falar com Deus nesse momento?